inscreva e ative o sininho para receber as notificações de mais vídeos. Compartilhe. Daniel, capítulo 2, verso 31 ao verso 34, em nome de Jesus Cristo, diz assim: Tu, ó rei, estavas vendo, e eis aqui uma grande estátua. Esta estátua, que era grande e cujo esplendor era excelente, estava em pé diante de ti, e a sua vista era terrível. A cabeça daquela estátua era de ouro fino, o seu peito e os seus braços de prata, o seu ventre e as suas coxas de cobre, as pernas de ferro, os seus pés em parte de ferro e em parte de barro. Estavas vendo isto quando uma pedra cortada sem mão, a qual feriu a estátua nos pés de ferro e de barro, e os esmiuçou. Então foi juntamente esmiuçado o ferro, o barro, o cobre, a prata e o ouro, os quais se fizeram como a pragana das eiras no estio. E o vento os levou, e não se achou lugar algum para eles. Mas a pedra que feriu a estátua se fez um grande monte e encheu toda a terra. Amém? Levante a Bíblia, o poder de Deus que está em suas mãos. Levante o poder de Deus que está em suas mãos. Grita: meu Deus, em nome de Jesus Cristo, pelo poder da tua presença, fala, Senhor, sobre os acontecimentos depois da tua vinda. Senhor Jesus, fala comigo agora sobre a grande tribulação que ocorrerá após o arrebatamento da tua igreja. Amém, Jesus. Podemos assentar em nome de Jesus Cristo, e as palmas engrandeçam. A palavra de Deus nos diz que o final dos tempos, Deus revelou sobre o final dos tempos uma grande estátua para Nabucodonosor. Aquela estátua da visão que Deus deu para Nabucodonosor o deixou muito perturbado. Ele não conseguia dormir. Chamou os astrólogos, chamou os feiticeiros, os agoureiros, chamou os magos, os encantadores, para interpretarem este sonho. Mas nenhum conseguiu interpretar. Diz a Bíblia, 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 11. Ninguém conhece as coisas de Deus, a não ser o Espírito de Deus. Só o Espírito Santo podia interpretar aquela visão. Só o Espírito Santo podia dar o discernimento naquela visão. De modo que Nabucodonosor até mesmo esqueceu do que ele viu em sonho. Então ele ficou mais perturbado ainda, porque ninguém interpretava. Foi dando um tempo que ele esqueceu. Deus manda Daniel interpretar aquele sonho. Porque Arioque, capitão da guarda de Nabucodonosor, da Babilônia, que era a capital do país da Caldeia, Arioque mandou matar todos, que os exércitos de Nabucodonosor matariam todos os magos, astrólogos, adivinhos, todos.
Daniel é introduzido. Daniel, Fala, incluido, não, dice no, espera um pouco. espere un poco. Eu vou orar ao meu Deus. Yo voy a orar a mi E o Dios meu Deus dará o y sonho mi Dios dará el e sueño dará também a y interpretação. también dará la interpretación. Como Daniel confiava em Deus. Como Daniel confiaba en Dios, O homem tem que confiar em el Deus hombre para ter a tiene que resposta. confiar en Dios para tener Aquele que respuesta. aguarda a resposta de Deus, ele tem que confiar. Aquel que espera la respuesta de Dios tiene que Ele confiar. tem que crer. Él tiene que creer. Quem crê não é abalado. Cree no es confundido. Quem crê não é confundido. Quien cree no es confundido. Diz a Bíblia, Dice la Biblia, Salmo 125. Salmo 125. Os que confiam no los que Senhor confían en el Señor, serão como os montes de los Sião, montes de Sion, que não se no abalam, se mueven, mas permanecem para sempre. permanecen para Para siempre. Deus nos responder, Para Dios respondernos, temos de ter tenemos que confiança tener confianza na resposta que chegará. en la respuesta que llegará. Daniel orou a Deus Daniel oró a Dios com seus amigos, con sus amigos, Ananias, Ananías, Misael Misael e Azarias. y Azarías. E Deus deu o sonho. Y Dios dio el sueño. O que Nabucodonosor sonhou, Deus mostrou a Daniel. Lo que Nabucodonosor soñó, Dios le mostró a Daniel. E Deus também deu a Y interpretação para también Daniel. Dios le dio una interpretación Então a Daniel. Daniel chega a Nabucodonosor Entonces Daniel llega hasta e diz: Nabucodonosor Tu, ó y rei, dice, tú, oh rey, estavas vendo estabas mirando uma grande estátua. una gran estatua. A estátua era grande. La estatua era grande. A estátua era enorme. La estatua era enorme. Nabucodonosor ficou perplexo diante da imagem. Nabucodonosor se quedó perplejo delante de la imagen. No sonho, Nabucodonosor ficou assustado. En el sueño Nabucodonosor se quedó asustado. Porque a imagem era muito Porque la grande. imagen era muy A grande. imagem resplandecia. Y además resplandecía. Daniel falou: Este foi o sonho. Daniel dijo, este fue el sueño. Ela tinha cabeça de ouro. Ella tenía cabeza de oro. Ela tinha peito e braços de prata. Tenía pecho y brazos de plata. Ela tinha ventre e quadril de bronze. Vientre y muslo de bronce. Ela tinha pernas de ferro. Ella tenía piernas de E hierro. ela tinha pé de barro misturado com ferro. Y ella tenía pies de hierro mezclado con barro. Até que veio uma grande pedra. Hasta que vino una gran piedra, Bateu violentamente nos pés da imagem. E a imagem foi esmiuçada. la imagen fue desmenuzada. A imagem foi quebrada. La imagen fue quebrada. Daniel falou: Daniel dijo, Este foi o sonho. este fue el sueño. Agora Ahora eu darei para você a interpretação. yo le daré a usted la interpretación. Eu lhe darei interpretação. Yo le daré la Porque interpretación. quem deu a interpretação para Daniel ¿Quién dio la interpretación a foi Daniel? o Espírito Fue el Santo. Espíritu Santo. Daniel tinha um Espírito Daniel Santo. tenía el Espíritu Santo. Porque a Bíblia diz que Daniel tinha um espírito excelente. Porque dice la Biblia que Daniel tenía un espíritu excelente. Daniel capítulo 6, versículo 3. Daniel capítulo 6, verso 3. Daniel tinha um espírito Daniel excelente. tenía un espíritu excelente. Quem é ¿Quién es? o Espírito excelente? El Espíritu É o excelente. Espírito Santo de El Deus. Espíritu Santo É a de Dios. terceira pessoa da La Trindade. tercera persona O de la Espírito Trinidad. Santo Espírito Santo. é o Espírito El excelente. Espíritu Quem excelente. tem esse Espírito excelente, levante as mãos e grita: glória a Deus! Pode dar glória, pode dar glória! Glória a Deus! Aleluia! E Daniel falou Y Daniel dijo sobre a visão acerca de la visión e y disse: dijo, Eu te darei a interpretação. yo te daré la interpretación. Depois de ti se levantará outro reino. Luego de ti se levantará otro reino. Depois do outro reino se levantará outro. Luego de otro reino se levantará otro. E o terceiro reino, El tercer reino, diz a Bíblia, dice la Biblia, que representa a parte de bronze, que representa la parte de bronce, terá domínio sobre toda a terra. que tendrá dominio sobre toda la Então tierra. Deus mostrou para Daniel, Entonces Dios le mostró a Daniel, interpretou, le interpretó, Daniel capítulo 2, Daniel capítulo 2, versículo 39 e 40, versos 39 y 40, que todos aqueles que metais todos aquellos metales são reinos, São reinos. representações de reinos. representación de reinos. Deus sempre falou com o homem Dios siempre habló con el hombre através de parábolas. por medio de parábolas. Jesus disse, Dice Jesús, Mateus capítulo 13, versículo 10, Mateo capítulo 13, verso 10, a eles a ellos eu falo por parábolas, les hablo por para parábolas, eles não para entenderem o que que eu ellos no falo, entiendan lo que hablo, para eles verem para que ellos vean e não y compreenderem. no comprendan. Mas a vós Pero a vosotros, é revelado Es revelado o mistério do céu. el misterio del cielo. Deus sempre falou por Dios parábolas. siempre habló por Deus parábolas. sempre revelou por intermédio de parábolas, Dios siempre reveló por por intermedio de parábolas, figuras de linguagem. por lenguaje de figuras. E nesse ponto, Y en este punto, quem era a cabeça de ouro? ¿quién era cabeza de oro?
era o império da Babilônia. Era el imperio de la O Babilonia. império de El Nabucodonosor imperio de Nabucodonosor era a cabeça de ouro, era cabeza de oro. que a Bíblia fala. Que dice la A Biblia, Babilônia la Babilonia representa representa a cabeça de la ouro, cabeza de oro. o peito El pecho e os braços de y prata los brazos de plata representam o império el imperio Medo Persa. Persa. Eram duas nações Eran dos naciones e só império. y un solo imperio. Um reino, Un reino, peito, un pecho, com dois braços. con dos brazos. Um reino, Un reino Medo Medo Persa. Persa. Também También o ventre el e vientre o quadril de bronze y el muslo de bronce representam a Grécia. representan la Grecia. As pernas de ferro. Las piernas de hierro, Porque esses outros eu já falei porque de estos ya he hablado há 21 dias atrás. hace 21 días atrás. Agora, vamos parar por aqui. Vamos a parar por aquí. Pernas de ferro. Piernas de O hierro. que significa ¿Qué significa? as pernas de ferro? Las piernas de hierro. Significa o Império Romano. Significa el imperio romano. O Império de Roma. El Imperio de o Roma. Império dos Césares. El imperio de los Eles Césares. usavam Ellos usaban tipo de veludo vermelho na cabeça. una clase de velludo rojo en la cabeza Que significava autoridade. que significava la Significava autoridad, poderio. significava poderio, Significava a glória. significava a A glória, majestade la majestad do Império Romano. del Imperio Daí Romano. temos Cláudio César, Ahí tenemos Claudio César, Nero César, Nerón, Júlio César. Julio César, Todo imperador de Roma, todo emperador de ele Roma tinha um sobrenome César. tenía un sobrenombre Porque de César, César porque César era a glória era a glória de Roma. de Roma. A glória do governo la romano. gloria del gobierno romano. E pernas de ferro Piernas de hierro representam representan o Império Romano. El Império E por Romano. que pernas? E por que Por ser piernas? a parte mais extensa do corpo. por ser la parte más extensa del cuerpo, A parte mais extensa, la parte más fortificada extensa, do corpo, fortificada del cuerpo, são as pernas. Son las piernas. E o governo, E el gobierno, o Império Romano, el Imperio Romano, foi o império mais longo. fue el imperio más O largo, império mais longo de el todos. imperio más largo de todos. E por que duas ¿Y pernas? por qué dos piernas? Duas pernas Dos piernas simbolizam o Império Romano simbolizan el imperio romano oriental, oriental, o Império Romano el imperio romano ocidental. occidental. O Império Romano, El imperio romano ele era dividido em duas partes. estaba dividido en dos O partes. Império Romano El imperio romano do Oriente, del oriente, o oriental, oriental, e o Império Romano O Império do Romano Ocidente, del occidente, o ocidental. el occidental. Então as duas pernas Entonces, las dos já piernas tinham significância ya tenían do significado Império Romano, O Império Romano dividido em duas partes, dividido en dos partes, sendo ocidental siendo e occidental sendo oriental. y siendo oriental. O Império Romano El imperio romano do Oriente, del oriente, uma perna de ferro. una pierna de hierro. O Império Romano do El Ocidente, imperio romano del outra occidente, perna de ferro. otra pierna de O hierro. Império Romano do Ocidente, El imperio romano del ele occidente caiu no ano 476 cayó en el año 476, depois de Cristo. luego de Cristo. Uma perna Una pierna foi quebrada Foi quebrada no ano en el 476 año 476, depois de Cristo, después de Cristo, que era o Império Romano que era Ocidental. el imperio romano occidental. O Império Romano Oriental El imperio romano oriental caiu cayó no ano 1453 depois de en Cristo. el año 1463 después de Cristo. No ano 1453 depois de Cristo. En el año 1453 después de Cristo. A outra perna caiu. La otra pierna cayó, A perna de ferro, la pierna de hierro, que simbolizava Que o simbolizava Império Romano Oriental. el imperio romano oriental. Agora caiu. Ahora cayó, Agora foi quebrada. ahora fue quebrada, Foi esmiuçada. fue desmenuzada. A estátua La estatua já está cumprida. ya está cumplida. A cabeça caiu. La cabeza cayó, O Império Romano caiu. el imperio romano cayó, O Império Romano caiu el imperio romano cayó no ano en 536 el año 500 antes de Cristo. antes de Cristo. O segundo império, El segundo imperio, Medo-Persa, Medo-Persa, caiu no ano 331 antes de Cristo. cayó en el año 331 O antes de Cristo. terceiro império El tercer imperio caiu no ano 146 cayó en el año 146 antes de Cristo. antes de Cristo. Agora, Ahora, o Império el Romano, imperio romano, ele cai completamente él cae completamente no ano en 1453 el año 1453 depois de Cristo. después de Cristo.
Veja, irmãos, Vea, hermanos, tudo se cumpriu. todo se cumplió. Tudo foi cumprido como a Bíblia Todo previu. fue cumplido como la Biblia lo Como a previó. Bíblia vaticinou. Como la Biblia lo vaticinó. Como a Bíblia previu. Como la Biblia lo previó. Como foi profetizado na Fue palavra. profetizado en la palabra. Tudo se cumpriu cabalmente. Todo se cumplió cabalmente. Deus vela por aquilo que Ele fala. Dios vela por aquello que habla. Deus não se esquece do que Ele revelou. Dios no se olvida de lo que reveló. Deus não esquece do que Ele prometeu. Dios no olvida de lo que prometió. Deus não esquece daquilo que Ele falou. Dios no se olvida de aquello que habló. Isaías 55:11. Isaías 55:11. A palavra que sai da minha La boca palabra que sale de mi boca não tornará para mim vazia, no será para mí vacía, mas fará tudo que me pero apraz hará todo lo que e me place. prosperará Prosperará naquilo que eu enviei. aquello que me está. Aleluia! Glória a Deus! Dai glória a Deus! A cabeça de ouro La cabeza de oro também tem representação profética em Daniel capítulo 7. también tiene representación profética en Daniel capítulo 7. Deus revelou para Nabucodonosor Dios le reveló a Nabucodonosor em forma de metais. en forma de metales. Deus revela a mesma revelação a Daniel Dios le da la misma revelación a no Daniel capítulo 7 do livro de en Daniel el capítulo 7 del libro de Daniel em forma de en animais. forma de animales. A cabeça de ouro La cabeza de oro representava representaba leão un león com asas de águia. con alas de águila. Em Daniel capítulo 7, En Daniel capítulo 7, versículo 4. verso 4. Em Daniel capítulo 7, versículo 5. Daniel capítulo 7, verso 5. O peito e os braços de prata. El pecho y los brazos de plata. O império medo-persa. Imperio medo-persa. Deus mostra a Daniel como urso Dios le muestra a Daniel como un oso com 3 costelas na boca. con 3 costillas en la boca. Já falei na semana retrasada. Que ya he hablado en la semana pasada. Deus mostra para Nabucodonosor Dios le muestra a Nabucodonosor a imagem com ventre, la imagen con vientre, o quadril de bronze. muslo de bronce. Deus revela para Daniel Dios le revela a Daniel leopardo. un leopardo. Daniel capítulo 7, versículo 6. Daniel capítulo 7, verso 6. Com 4 Con cabeças 4 cabezas e 4 asas. y 4 alas. O império romano. El imperio romano, Deus mostra para Daniel Dios le muestra a Daniel no capítulo 7, no versículo 7. en el capítulo 7, verso 7. Eu continuava olhando nas visões da noite. Yo seguía midiendo en la visión de E la eis noche. o quarto animal, Y aquí una cuarta bestia, terrível e espantoso, espantosa y terrible, é muito forte, y en gran manera o fuerte, qual tinha grandes dentes de el ferro. cual tenía unos dientes grandes de hierro. Ele devorava e fazia em Él pedaços, devoraba y desmenuzaba, e pisava aos pés do que sobejava. y las sobras hollaba con sus pies. Era diferente de todos os Era animais muy diferente de todas las bestias que apareceram antes dele. que vi antes de ella. E ele tinha Y tenía 10 10 pontas. cuernos. E agora, Y ahora tudo se acabou. todo se Tudo terminó. terminou. Todo finalizó. A cabeça caiu. La cabeza O cayó. peito e os braços de prata caíram. Pecho y brazo de plata O cayeron. ventre e as coxas ou quadril de bronze caiu. El vientre y los muslos de bronce cayeron. As pernas de ferro caíram. Las de hierro cayeron. Falta agora Falta ahora os pés. los pies. O que representam os ¿Qué pés representan los pies nesta palavra? en esta palabra? Esta visão En esta que visión Nabucodonosor teve, que Nabucodonosor tuvo, interpretada por Daniel interpretada por Daniel e vista também por y Daniel, vista por Daniel también, os dedos dos pés. los dedos de los Os pies, pés tinham 10 dedos, los pies tenían 10 como dedos, todos nós como temos. todos nosotros tenemos. Ele não era aleijado, a estátua não era aleijada. La estatua no era manca, Tinha 10 dedos direitinho. tenía 10 dedos derechitos. O que significam ¿Qué significa? estes 10 dedos? Estos 10 dedos. Daniel viu animal. Daniel vio un animal E esse animal, y este animal ele tinha 10 pontas. tenía 10 cuernos. Daniel capítulo 7, Daniel versículo capítulo 7, 7. verso 7. João, Juan ele viu uma besta vio una bestia que subia do mar. que subía del mar. Apocalipse capítulo 13, versículo 1. Apocalipsis capítulo 13, Ele versículo via a 1. besta que subia do mar Y vi la bestia que subía del mar com 10 chifres. con 10 cuernos. Veja, Vea, a estátua tinha 10 dedos. la estatua tenía 10 dedos. Daniel viu um animal Daniel vio com un animal 10 con 10 chifres. cuernos. João viu uma besta subindo do mar Juan vio una bestia subiendo del mar com 10 chifres con também.
10 cuernos también. E agora? Y ahora, O que significa isto? ¿qué significa esto? O que é isto? Que é isto? Tem um mistério nesta Hay palavra. un misterio en esta palabra. Tem um mistério que diz aqui. Hay un misterio que dice aquí, E o que significa? ¿Y qué significa? Os pés Los pies. em parte de ferro parte de hierro e em parte de barro. y en parte de barro. O ferro El hierro representa o governo ditatorial. representa un gobierno dictatorial, Representa a ditadura. representa O dictadura, governo totalitário. un gobierno totalitario. Isso representa Esto representa o ferro. el hierro. Por que o ferro? ¿Por qué el hierro? O ferro é formado El hierro está formado por blocos compactos. por bloques compactos. Os blocos de ferro Los bloques de hierro são compactos. são compactos. Indica poder centralizado. indican un poder Tudo centralizado. está nele. Todo está en Ele él. não vai depender de outro. Ele não vai depender Está de tudo outro. compactado nele. Está todo compactado en él. Isto é o ferro. Esto es el hierro. O ferro El hierro representa a ditadura. representa a Quando ditadura. um só governa, Quando quando um só um só manda, quando um só quando manda, um só tem poder, um só tem poder, quando um só exerce autoridade, Solo ejerce autoridad. representa o ferro. Representa el hierro. Quem está entendendo da glória a Deus? Isto é o ferro. Esto es el hierro. O poder totalitário, Poder totalitario. o poder centralizado, Poder centralizado. representa Representa o ferro. el hierro. O barro El barro é o governo do povo, es el gobierno del é pueblo. o governo democrático, Es un gobierno é o democrático. governo republicano. Es un gobierno republicano. Porque o barro, Porque el barro, ele é formado él está formado por partículas por soltas. partículas sueltas. O bloco é formado por partículas soltas. El bloque está formado por E partículas representa o sueltas. governo do povo. Representa el gobierno Representa a del pueblo. democracia. Representa a democracia. Representa o governo republicano. Representa un gobierno Porque republicano. cada um tem direito de escolher o seu próprio governante. Cada uno tiene derecho de elegir su propio gobernante. Então, com o que eu quero chegar nisso aqui? ¿Y con qué quiero llegar a esto? O ferro El hierro representa a ditadura. representa dictadura. Porque tem um Porque hay uno que vai governar. que va a gobernar. Tem um Hay uno que vai tomar conta de que tudo. va a tomar cuenta de Tem todo. um Hay uno que depois que a igreja subir, luego que la iglesia ele subiere, vai passar a governar esta va terra. a pasar a gobernar esta Quem tierra. é? ¿Quién É o es? anticristo. Es el anticristo. Ele vai ser o ditador. Él va a ser un dictador. Ele vai governar o mundo. Va a gobernar el mundo. Quem resiste ¿Quién resiste? o aparecimento do anticristo na El terra anticristo en la é tierra o Espírito Santo. es el Espíritu Santo. O Espírito Santo é o detentor do anticristo aqui El na Espíritu terra. Santo es el que detiene el anticristo aquí en la tierra. Enquanto o Espírito Santo estiver aqui, Cuando el Espíritu Santo estuviera aquí, o anticristo não tem poder para aparecer. el anticristo no tiene poder para aparecer. Enquanto o Espírito Santo estiver aqui conosco, Estiver aqui com nós, enquanto o Espírito Santo for o seio da igreja, enquanto o Espírito Santo for o consolador da igreja, Satanás não tem poder de revelar o anticristo. Aleluia! Segunda Tessalonicenses, Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, capítulo 2, versículos 7 versos e 8. 7 y 8. O mistério da injustiça opera. Somente há um que resiste, El misterio de justicia opera, solamente hay uno que resiste. até que do meio de vós seja tirado. Hasta que en medio de vosotros sea quitado. Somente há um que Solamente hay resiste, uno que resiste. um só, Uno solo. até que do meio de vós Hasta que en medio de vosotros seja tirado. sea quitado. E quando ele for tirado, Cuando fuere quitado, será revelado o iníquo, será revelado el inicuo. que o Senhor desfará com assopro da sua boca. O que representa? Quem resiste? ¿Quién representa que resiste? Quem é o refreador do anticristo? Es el frenador del anticristo. Quem é que detém o anticristo? ¿Quién es el que detiene el anticristo? Somente há um que resiste. Solamente hay uno que resiste. Porque eu não tenho poder. Porque yo no tengo poder. Você também não tem poder. Usted tampoco tiene A poder. gente é verme. Uno es germen. Nós somos vermes. Somos gérmenes. Jó, Jó, capítulo 25, capítulo 25, versículo 6. verso 6. Porque todo homem é como um verme. Porque todo hombre es como germen. Os filhos dos homens são como Los bichos. hijos de los hombres son como Por bichos. quê? ¿Por Porque qué? nós não temos poder para nada. Porque no tenemos poder para Nós nada. não podemos nada. Nosotros no podemos nada. Todo poder pertence a Todo Deus. poder pertenece a Dios. Mateus 28, 18. Mateo 28, E 18. disse Jesus: Dijo Jesús, é-me dado todo o poder todo poder nos céus e na Dios y terra. la tierra. Então nós não podemos nada. Porque nosotros no podemos nada. Eu não posso nada. Yo no puedo nada. Você não pode nada. Usted no puede nada. Só quem pode tudo Solo quien puede todo é Deus, es Dios, Pai, Padre, Filho Hijo e Espírito Santo. Santo.
E somente o Espírito Santo, Solamente el Espíritu Santo que está aqui na terra, está aquí en la tierra. é o único Es el único que pode deter o anticristo. que puede detener el O anticristo. único que refreia o anticristo. El único que frena al O anticristo. anticristo quer El aparecer. anticristo quiere aparecer. O anticristo quer governar. El anticristo quiere O gobernar. anticristo quer tomar tudo para El ele. anticristo quiere tomar Mas todo tem para um él. poder, tem uma pessoa divina aqui Hay que un não poder, hay deixa. una persona divina que no le deja. Não, não. No, no. Enquanto eu estiver aqui, você Enquanto não tem estiver poder aqui, para chegar. Usted no tiene poder para llegar. O anticristo pode ciscar. El anticristo puede O saltar. anticristo pode dançar. El anticristo puede danzar. Pode se enfurecer. Pode enfurecer-se. Mas enquanto Deus Divino Espírito Santo estiver Enquanto nesta Dios divino, terra, Espíritu Santo estuviera en la tierra, enquanto o Divino Espírito Santo enquanto estiver em divino Espíritu nossas Santo estiver em vidas, nuestras vidas, o diabo não tem poder não tem de poder apresentar de apresentar o anticristo. Cristo. Glória a Deus! Aleluia! Dá glória a Deus! Veja o poder que tem o Espírito El Santo. poder que tiene el Espíritu Santo. Veja o poder que tem o Deus divino Espírito Santo. Ve el poder que tiene el Dios divino Espíritu Santo. Veja o poder que o Espírito Santo tem. Ve el poder que el Espíritu Santo tiene. O Espírito Santo cobriu Maria com a sombra El dele. Espíritu Santo cubrió a María con su sombra E o pecado não bateu em Cristo, y el pecado no golpeó en Cristo, no ventre de Maria, vientre de María. porque ele foi coberto pela sombra do Espírito Él fue Santo. cubierto por la sombra del Espíritu Santo. Lucas Lucas 1:35. 1:35. A sombra do Altíssimo La te sombra del cobrirá. Altísimo te cubrirá. O Espírito Santo El te Espíritu Santo protegerá. te protegerá. E o santo que há de te nascer Y el santo que nacerá de ti será chamado Filho de será Deus. llamado Hijo de Dios. Veja, irmão, só a sombra do Espírito Son Santo las o poder sombras que del Espíritu tem. Santo, el poder que tiene. Imagine a pessoa divina do Espírito La persona Santo. divina del Espíritu Santo. Imagine a glória do Espírito La Santo. gloria del Espíritu Santo. Imagine o poder do divino Espírito Santo. Espíritu Santo. Imagine a força do Espírito Santo. La fuerza del Espíritu Santo. Imagine os dons operando em conjunto. Imagínense los dones operando en un Espíritu conjunto Santo. del Espíritu Santo. Então, o anticristo, Entonces el anticristo, ele não aparece él no aparece enquanto o Espírito Santo estiver aqui. en cuanto el Espíritu Santo estuviera Porque ele aquí. resiste, Porque él resiste, ele refreia. él frena. Quando a igreja subir, Cuando la iglesia o subiere, el Espírito Santo vai embora com a igreja. Espíritu Santo se va con la iglesia. Porque quem efetuará o arrebatamento ¿Y quién efectuará el e arrebatamiento? quem efetuará a primeira ressurreição ¿Quién efectuará la primera é o resurrección? Espírito Santo. Es el Espíritu Santo. Foi o Espírito Santo Entonces el Espíritu Santo que envolveu Elias naquele redemoinho. que envolvió a Elías en E aquel Elias subiu remolino. para o céu sem provar a morte. Elías subió al cielo sin probar la muerte. A Bíblia diz que Elias estava com Eliseu. Dice la Biblia que Elías estaba con Eliseo. Segundo Reis, capítulo 2, versículo 11. Segunda de Reyes capítulo 2, verso 11. E de repente eles não queriam se separar. De repente no se querían separar. Apareceu uma carruagem de fogo do céu, Vio carros de fuego del cielo. com cavalos de fogo. Caballos de fuego. Carruagem de fogo Carros de fuego. desceu da glória Descendieron de la e gloria. separou Elias de Eliseu. Separó a Elías de Eliseo. Elias foi para um lado, Elías se fue a un lado. Eliseu foi para outro lado. Elías quedó en otro lado. Quando Elias foi para aquele lado, Elías se fue a aquel otro Elias lado. já foi envolvido de uma glória. Elías se fue envuelto de una gloria. Elias já foi envolvido de uma auréola. Elias já foi envolvido na unção do Espírito Elías fue Santo. envuelto en la unción del Espíritu E Elias Santo. começou a subir, porque o Espírito Santo envolveu Elias. Elías E Elias subiu ao céu y al cielo. pelo poder do Espírito Por el Santo. poder del Espíritu Santo. O Espírito Santo arrebatou El Espíritu Santo arrebató o profeta Elias al profeta Elías sem provar a morte. sin probar la muerte. E quem arrebatará os crentes? ¿Quién arrebatará a los O creyentes? Espírito El Santo. Espíritu Santo. Só que esse arrebatamento será Solo que diferente. este arrebatamiento será Vai ser um distinto. dia normal de trabalho. Un día normal de trabajo. Porque a Bíblia diz que o Filho do Homem aparecerá Que dice la Biblia que el Hijo del Hombre aparecerá num dia em que nós não un pensarmos. día que no pensemos. Mateus capítulo 24, versículo Mateo, 43 e capítulo 24, 44. 43 y 44. Jesus vem como um ladrão de Viene como noite. ladrón en la noche. O ladrão não avisa a hora. El ladrón no avisa el horario. O ladrão não bate na porta. El ladrón no llama a la puerta. Não, não, não. No, no, no. O ladrão chega e rouba. El ladrón llega y Jesus roba. Cristo não vai avisar. Jesucristo no va a avisar. Hoje é o dia de eu voltar. Hoy es el día de yo volver. Prepara-se hoje. Prepare-se hoy. Nós temos que estar preparados todos os Tenemos dias. que estar preparados todos los días. Nós temos que andar em santidade Tenemos que todos os andar en dias. santidad todos los A días. Bíblia diz, capítulo 12, Dice la Biblia, versículo capítulo 14 12, de verso 14 Hebreus. de Hebreos. Sem a santificação Sin la ninguém verá a santificación, Deus. Nadie verá a Dios. Nós temos de ter a veste alva todas as horas. Trae las vestimentas blancas todos los Eclesiastes 9:8. 3, 9, 8. Em todo tempo Todo tiempo. sejam alvos
alvos dos teus vestidos. Nuestro vestido. É em todo tempo. É dentro de casa. É dentro do ônibus. É dentro do metrô. É dentro do carro. É dentro da igreja. Em todo tempo. Sejam alvos os teus vestidos. Para assumir santidade toda hora. Todo momento. Tem que abandonar o pecado e o mundo Pecado del mundo. para ter parte no Para arrebatamento da tener parte en el igreja. arrebatamiento de la iglesia. Aleluia! Quantos irmãos, quantas pessoas Hermanos, cuántas personas até dormem nu, hasta duermen desnudos. dormem desnudos, Duermen com desnudos. peças íntimas. Con prendas íntimas. Não tem ninguém aqui. Ah, no hay nadie aquí. É muito calor. Hace mucho calor. Ninguém vai chegar. Nadie me va a ver. Não esqueça, Não se olvide. em todo tempo En todo sejam momento alvos os teus Sean vestidos. blancos vuestros vestidos. Quem não sabe a hora, Quien no sabe la quanto hora. dorme de peça íntima, Cuántos que duermen de prendas de samba íntimas. canção, dorme de shorts, Duermen de de short, bermudas, de bermudas, homens sem camisa, hombres sin camisa. as mulheres de camisolas finas. Las mujeres de camisa. Não esqueçam uma coisa, No se olvide de algo. nós com esses trajes Nosotros con estas não trajes estamos preparados para estamos receber uma preparados visita. para recibir una visita. Se chegar um oficial de justiça, Llegar el oficial de quem vai justicia. receber o oficial de justiça sem camisa? ¿Quién va a recibir al oficial de justicia Quem sin vai receber o camisa? oficial de justiça com peça íntima? ¿Quién va a recibir al oficial de justicia con Quem vai prenda receber íntima? o oficial de justiça um ¿Quién va a delegado recibir un oficial de justicia, un com a delegado, camisola bem fina? con un camisón bien? Quem? ¿Quién? Recebe, igreja! Recebe! Recebe um policial dessa maneira? ¿Se recibe un policía de esta forma? Se apresenta um juiz desta maneira? ¿Sientan ante el juez de esta forma? E quanto mais esperar a maior visita de todos os Más tempos. esperar la mayor visita de Jesus apontar nas nuvens para nos arrebatar. para arrebatarnos. Apocalipse 16:15. Eis que eu venho como ladrão. Vengo como ladrón. Bem-aventurado quem vigia e guarda as suas Sus vestes, vestimentas. para que não ande nu Ande desnudo. e eu não veja a tua vergonha. Aleluia! Dá glória a Deus! Oh, glória a Deus! Então, na grande tribulação, Hay una gran tribulación. quando Jesus levar na igreja, Jesús llevará a la iglesia. onde Cristo vai El aparecer, anticristo va a aparecer. o Espírito Santo que vai El arrebatar. Espíritu Santo que va a arrebatar. A primeira ressurreição La primera resurrección ocorrerá por Ocorrerá intermédio do Espírito Santo. por medio del Espíritu Santo. Capítulo 8, verso 11 de Romanos. Capítulo 8, verso 11 de O Romanos. Espírito que ressuscitou a El Jesus Espíritu que resucitó a Jesús ressuscitará os nossos corpos. resucitará nuestros cuerpos. O Espírito Santo que El vai Espíritu efetuar Santo es que va a efectuar a primeira ressurreição. la primera O resurrección. Espírito Santo que vai fazer os El crentes Espíritu sumirem, Santo es que va a hacer los creyentes desaparecer. tendo alvas as vestes, Teniendo blancas las tendo a vida vestimentas, purificada. teniendo su vida purificada, Ele some, él desaparece. ele vai desaparecer, Va a desaparecer. ele vai ser raptado. Va a ser A raptado. palavra arrebatamento, La palabra em arrebatamiento latim, en latín significa raptare. significa raptar. Arrebatamento Arrebatamento é um rapto. Es un rapto. Mas por que rápido? Pero por qué Não rapto? no sentido de crime, No en el sentido de crimen, mas no sentido pero en el de sentido rapidez. de rapidez. Porque quem é raptado é Porque rápido. quien es raptado es rápido. O rapto é feito rapidamente. Un rapto es hecho Por isso rápidamente. que chama rapto. Por eso se O llama arrebatamento rapto. é o rapto da igreja. Arrebatamento es un rapto de la iglesia. Porque não vai deixar sombra Porque no va a de, dejar sombras. não vai deixar sombra de dúvidas para No va a ninguém. dejar sombra de dudas a nadie. Não vai deixar pistas para No va a ninguém. dejar pistas a nadie. Não vai deixar pegadas para ninguém. No va a dejar pegadas a nadie. O crente vai ouvir o som de uma trombeta no seu ouvido, na sua alma. 15:52 de 1 Coríntios. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ante o toque, diante do toque da última trombeta, porque a trombeta de Deus soará e seremos transformados. Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus! Diz a Bíblia, Dice la Biblia, governo do anticristo gobierno del anticristo. é um governo Es un gobierno de ferro, de hierro, porque é ditatorial. que es dictatorial. É ele que é Es él o responsável. que es responsable. Ele que é Él es el, o grande vai ser o grande líder mundial. será el gran líder mundial. Ele que vai ser Él es que va a ser o governador de toda a terra. gobernador de toda la tierra. Ele Él vai ser será coroado coronado como rei, como rey, como líder, como líder, como homem, como um super-homem, como un superhombre, como um homem
capaz de solucionar todos os problemas do planeta. como un hombre capaz de solucionar los problemas de todo el planeta. Então o governo é ditatorial. Entonces el gobierno es dictatorial. Ferro. De hierro. Feito por blocos compactos. Hecho por bloques compactos. Governo dele. Su gobierno. Centralizado nele. Centralizado en él. Totalitário na pessoa dele. Totalitario en su persona. Mas também, Pero también os pés da estátua los pies de la estatua são barros. es de barro. O barro é formado, como eu disse, El barro está formado, como he por dicho, partículas soltas. por partículas sueltas. Representa o governo republicano. Representan el gobierno Que republicano. cada um tem direito de escolher Que cada uno tiene derecho a o seu escoger próprio governante. su propio gobernante. O que é isso? ¿Qué es esto? Que o próprio povo Que el propio vai pueblo aceitar o va a anticristo como aceptar rei. al anticristo como Vai rey. aceitar o Va a anticristo como aceptar al líder. anticristo como líder. O anticristo não vai reinar El anticristo no reinará contra a vontade de ninguém. contra la voluntad de nadie. O anticristo vai reinar El anticristo va a reinar porque o povo vai aceitar. porque el pueblo le va a aceptar. Porque o povo vai El abraçá-lo. pueblo le va a abrazar. Porque o povo será a favor dele. Porque el pueblo estará en favor de él. Porque hoje, Porque hoy problemas que não são resolvidos, no son resueltos. depois que a igreja subir, Luego que la iglesia subiere, serão resolvidos. serán resueltos. Serão cumpridos. Serán cumplidos. Quanto tempo ¿Cuánto tiempo será será a grande la tribulação? gran tribulación? Quanto? A igreja não passa pela grande La tribulação. iglesia no pasa por la gran tribulación. O Espírito Santo leva a Espíritu igreja Santo para a glória, Dios lleva a la iglesia a la gloria. para participar do tribunal de Cristo, Para como já participar preguei, del tribunal de Cristo, como he e predicado. para cear com Cristo nas para bodas do cenar Cordeiro. con Cristo en las bodas del Cordero. Existem três tipos de posição. Existen tres clases de posición, Três posições que falam tres posiciones que hablan a respeito acerca da vinda de de Jesus la venida de Jesús e da igreja. y de la iglesia. Existe a primeira posição, Existe la primera posición, os pré-tribulacionistas. los pretribulacionistas. Quem são os ¿Quiénes son los pré-tribulacionistas? São pretribulacionistas? aqueles que acreditam Son aquellos que que a creen igreja não passará que la iglesia no pela pasará grande por tribulação. la gran tribulación. Antes Antes do anticristo del entrar em anticristo cena, entrar en escena, o Espírito Santo arrebata a igreja el para a Espíritu glória. Santo arrebata a la iglesia para la gloria. Essa é a visão Esta es la visión pré-tribulacionista. pretribulacionista. Por quê? Porque Esta visão esta visión é a verdadeira, É a verdadeira. porque nós temos base na palavra de Deus tenemos para base acreditarmos en la nela. palabra de Dios para creer en A ella. grande La tribulação, gran tribulación, a igreja não passa por ela la iglesia no pasará por de ella maneira alguma, de ninguna manera. de forma alguma. De forma nenhuma. A igreja não passa. La iglesia no pasa. A Bíblia diz Isaías Dice la Biblia, 57, Isaías versículo 1: 57, verso 1. o justo será levado Esto será llevado antes do mal, antes del mal. antes que o anticristo apareça, Antes que el anticristo o aparezca, mal encarnado, el mal o encarnado, mal el personificado mal personificado, apareça, Apareça. o justo será levado antes do mal. será llevado. O justo sobe antes do mal. A igreja sobe antes do mal. Antes del mal. Dá glória a Deus. Aleluia, dá glória a Deus. A vinda de Jesus também También la venida de Jesús é comparada com os dias de Noé. está comparada con los días de Noé. Mateus capítulo 24, Mateo capítulo 24, versículo 36 e 37. versos 36 y 37. Como foi nos dias de Noé, Fue en los días de Noé, assim será así será a vinda do Filho do Homem. la hija del Hijo del Por Hombre. acaso, Por acaso, Noé participou do dilúvio? Noé participó del Noé diluvio. foi salvo antes do dilúvio Noé fue salvo del ou del depois do dilúvio? O luego del Quem diluvio. crê que Noé foi salvo antes do dilúvio, levante a mão. Noé fue salvo antes del diluvio. Que levante la mano. Quem crê, levante as mãos e grita glória. Noé foi salvo Noé fue salvo antes do dilúvio acontecer. antes del diluvio. A vinda de Jesus, La venida de Jesús ela é comparada está comparada como os dias de Noé. como los días de Noé. Como nos dias de Noé, Como los días de Noé, assim há de ser así será a vinda do Filho do Homem. la venida del Hijo del Hombre. Significa, Significa, como Noé não participou do dilúvio, como Noé no participó del diluvio, como nenhum pingo de chuva caiu sobre Noé, como ninguna gota cayó sobre Noé, como nenhum pingo d'água caiu na família e nele, como ninguna gota de agua cayó en su familia, Noé foi para a arca antes do dilúvio fue a la acontecer. arca antes que el diluvio E ocurriera. Deus fechou a porta da Dios arca. cerró la puerta del arca. Assim também a igreja, Así es también la iglesia. antes da grande tribulação Antes de la gran acontecer, tribulación ocurra, a igreja la sobe, iglesia sube, a igreja vai para a glória. se va a la gloria. Antes do dilúvio de açoite, da tribulação acontecer,
Jesucristo se lleva os crentes para a glória. la gloria. A grande tribulação, La gran tribulación, em Isaías capítulo 28, versículo 15, Isaías capítulo 28, verso 15, era chamada de dilúvio de açoite. era llamada de diluvio de azotes. Fizemos concerto com a morte. Hicimos arreglo con la muerte, Fizemos concerto com o inferno. hicimos arreglo con el infierno. Quando passar Cuando pasare o dilúvio do açoite, el diluvio del azote, não chegará a nós. no llegará a nosotros. A tribulação, A ela é tribulação chamada de dilúvio de Es açoite. llamada de diluvio de azote. Como Noé foi salvo antes do Como Noé fue dilúvio, salvo antes del a diluvio. igreja é salva antes do dilúvio do Antes del diluvio açoite. de azote. A arca que nós estamos. El arca en que estamos nosotros. Quem é a arca? A arca é Jesus En Cristo. el arca es Jesucristo. João 3,16. Juan 3,16. Para que todo aquele que crê em mim Todo aquel que cree en mí não pereça, perezca, mas tenha pero tenga a vida eterna. Quem está na arca que é Jesus Cristo? Glória, glória a Deus! Glória a Deus! A grande tribulação, la gran tribulación. a igreja não passa por ela. La iglesia no pasa por ella. Apocalipse, Apocalipsis, capítulo 3, capítulo 3, versículo 10. verso 10. Como guardaste Como has guardado a palavra da minha paciência, la palabra de mi paciencia, eu também te yo guardarei también te guardaré da hora de la hora da tentação, de la tentación, que há de vir sobre o mundo que vendrá sobre el para mundo tentar os que habitam sobre a terra. para tentar los que moran sobre la tierra. Raciocine comigo aí. Raciocine conmigo. Deus não falou. Dios no dijo. Eu te guardarei na hora da No, tentação. yo te guardaré en el momento Na. de la tentación. Se Deus falasse guardar na hora, Si Dios fuera a guardar en la hora, significa que nós passaríamos por aquela hora. significa que pasaríamos por aquella hora. Mas Deus falou que vai nos guardar da hora. Pero Dios nos va a guardar de la hora. Daniel foi livre Daniel fue libre. na cova do leão. Na- Glória a Deus! A igreja não passa. Então, antes da grande tribulação acontecer, Antes que la gran tribulación ocurra, que simboliza o pé, que simbolizan los pies os misturado ferro com barro, mezclado hierro con barro, a igreja sobe. la iglesia sube. Existe uma outra visão, Existe otra visión, uma outra interpretação da grande tribulação. otra interpretación de la gran tribulación. Os midi-tribulacionistas, Tribulacionistas, os meso-tribulacionistas, los mesotribulacionistas, ou meso ou midi o midi tribulacionistas. tribulacionistas, Quem são os midi? batalla en la mitad de la gran tribulación. No meio. En la mitad. Essa visão Esta visión não é verdadeira, no es verdadera, porque ela não tem apoio bíblico, porque no tiene apoyo ela bíblico, não tem apoio da palavra. no tiene apoyo en la palabra. Existe outra interpretação, Existe otra interpretación. os Los pós-tribulacionistas. post-tribulacionistas. Quem são os ¿Quiénes pós-tribulacionistas? son los post-tribulacionistas? São aqueles que creem Son aquellos que que a creen igreja vai passar pela grande tribulação toda. que la iglesia va a pasar por toda la gran tribulación. E no final da grande tribulação, Al final de la gran tribulación, Jesus leva para a glória. Jesús lleva para la Isso gloria. também não tem base bíblica, Esto tampoco tiene base bíblica. Nenhuma. Ninguna. porque a igreja não passa pela grande Porque la tribulação, iglesia no pasa por la gran porque o tribulación. Espírito Santo, ele desaparece da terra Porque el com a Espíritu igreja. Santo desaparece de la tierra junto Então con la não iglesia. tem base bíblica. Entonces no tiene base bíblica. Quanto tempo será ¿En cuánto tiempo será a grande la gran tribulação? tribulación? A grande tribulação La gran tribulación representa representa os pés los de pies barro de barro misturado com ferro. mezclados con hierro. Como eu já falei, Como ya he dicho, bloco bloques de ferro de hierro representa o governo ditatorial. representan gobierno O dictatorial. anticristo vai mandar. Que el anticristo va a Ele mandar. vai cuidar da economia. Va a cuidar de la economía. Vai ser uma só moeda. Será una sola moneda. Todo mundo terá uma só economia. Todo el mundo tendrá una sola economía. Uma só moeda. Una sola moneda. Ele também vai cuidar Él también da cuidará política. de la política. Porque ele vai ser o grande líder mundial. que será un gran líder mundial. Não terão muitos líderes No tendrá muchos líderes como hoje tem os países. como hoy Vai tienen ser los um países. só líder. Será un solo Que líder justamente que justamente representa o ferro, representa el hierro, ditadura, dictadura, que é o anticristo. Barro que es el anticristo. El barro significa o governo democrático. significa de Que gobierno o democrático. povo Que el vai pueblo apoiar. va a O apoyar. povo vai aceitar El pueblo va a aceptar o anticristo.
al anticristo. Mas por quê? ¿Pero por qué? Porque a grande tribulação Porque la gran são tribulación 7 anos. son 7 años. 7 anos literais. 7 años literales. 7 anos de anos mesmo. 7 años mismo. Por quê? Nós temos que entender, Tenemos que entender. para comprender Para comprender a grande tribulação, la gran tribulación, nós temos que compreender tenemos que entender as 70 las semanas 70 que semanas Deus mostrou que Dios mostró para Daniel. para Daniel, no capítulo 9, El capítulo 9, versículo el 24, verso 24, Deus fala para Daniel: Dios habla a Daniel. 70 semanas 70 semanas estão determinadas están determinadas sobre o teu povo. sobre tu pueblo. Deus determinou para Israel Dios determinó a Israel 70 semanas para nós entendermos para que entendamos o tempo da grande tribulação. el tiempo de la gran tribulación. Nós temos de entender essa visão de Daniel. Tenemos que entender esta visión de Daniel. Quais são ¿Cuáles son as 70 las semanas? 70 semanas Sobre o teu povo. sobre tu pueblo? As 70 semanas, Las elas 70 foram semanas para elas são para os judeus, son para los judíos, para os israelitas, para los israelitas, para Deus cumprir o propósito dele, para dele, cumplir su propósito en na ellos, vida dos judeus. en la vida de los judíos. 70 semanas. 70 semanas. Na Bíblia En la Biblia existe que existe semana de anos. semana de años. Nem toda semana Ni todas las semanas representam 7 dias literais. representan A días Bíblia literales. revela La Biblia revela que existem que existen semanas de anos. semana de Como años, diz como dice Levítico, Levítico, capítulo 25, capítulo 25, versículo 8. verso 8. Levítico, Levítico, capítulo 25, capítulo 25, versículo 8. verso 8. Diz assim o texto sagrado: Dice así el pasaje sagrado. também contarás También contarás 7 semanas de anos. 7 semanas de años. Existe semana de anos. Existen semanas de años. Contarás 7 semanas de anos. Contarás 7 semanas de años. 7 vezes 7 anos. 7 veces 7 años. De maneira que os dias das 7 semanas de De anos forma que los días dan 7 semanas de serão años. Serán 49 anos. 49 años. Está vendo aqui? ¿Está viendo? Olha, Mire, 7 semanas de anos 7 semanas de años serão 49 anos. serán 49 años. Seriam 7 semanas. Entonces serían 7 Só que semanas. para Deus Solo que para Dios representariam anos. representarían años. Então 7 semanas nesta palavra 7 semanas en esta palabra representam 49 anos. representa 49 Então años. existem Então existem semanas de anos. semanas de anos. Também lá También allá, no livro de Levítico, en el libro de Levítico, capítulo 9, capítulo 9, versículo 24 a seguir, verso 24 en a adelante, Bíblia Sagrada dice la Biblia Sagrada, também fala. Números, capítulo 13, Números capítulo 13, versículo 34. verso 34. A Bíblia também diz de semana de También anos. dice la Biblia semana de años. Números, Números, capítulo 13, capítulo 13, versículo verso 34. 34. Isso que a Bíblia diz. É o que a Bíblia diz. Respeito da semana de anos. Acerca da Então, semana de semana de anos é uma expressão bíblica Entonces, semana de años es que está una expresión dentro da bíblica, Bíblia, que está dentro de la que Biblia, está dentro da palavra que está dentro de la do palabra Senhor, del Señor, que está dentro da palavra de Deus. está dentro de la palabra de Agora, Dios. Ahora, como 70 semanas que Deus deu para Daniel como 70 semanas que Dios dio a Daniel, representam semanas de anos. representa semana de años. Por quê? ¿Por qué? Cada dia Cada día desta semana de esta semana representa um ano. representa un año. 70 vezes 7, 77 veces 490. 490. Então Deus deu para o povo judeu Entonces Dios dio al pueblo judío 490 anos. 490 años. 70 semanas. 70 semanas. 490 anos. 490 años. E diz a Bíblia aqui, Y dice la Biblia, Daniel capítulo 9, Daniel capítulo 9, versículo 25. verso 25. Versículo 24 ainda diz aqui: Aún diz 70 el semanas 24, estão determinadas 70 semanas están determinadas sobre o teu povo sobre tu e pueblo, sobre a tua santa cidade, sobre tu santa ciudad, para extinguir para extinguir a transgressão la transgresión e dar fim aos pecados, y terminar para con los expiar a pecados, iniquidade expiar la iniquidad, e trazer a justiça eterna, para traer la justicia e selar a eterna, visão sellar la visión e a profecia, profecía e para y ungir ungir o santo dos santos. al santo de los santos. Sabe e entende, Sabe pues y entiende desde a saída da ordem desde la salida de la orden para restaurar para restaurar e para edificar Jerusalém, edificar a Jerusalén 7 semanas. 7 semanas. O que significa isso aqui?
¿Qué significa esto? 7 semanas. 7 semanas. Nesta palavra, Esta palavra são 49 anos. son 49 A años. Bíblia diz aqui, Dice aquí la Biblia, para edificar Jerusalém. para edificar Jerusalén. Jerusalém tinha sido destruída, Jerusalén había sido destruida. Segunda Crônicas, Segunda capítulo Crónicas, 36, capítulo 36, por Nabucodonosor. por Nabucodonosor. Nabucodonosor tinha acabado com Jerusalém. Nabucodonosor había acabado povo con judeu Jerusalén. El pueblo judío Já tinha recebido ordem ya había recibido para orden voltar à sua terra. para volver a su tierra. Porém, Pero Jerusalém estava totalmente acabada. Jerusalén estaba completamente Então terminada. eles receberam ordem Entonces recibieron para orden levantar Jerusalém de novo, para levantar Jerusalén de para nuevo. construir Jerusalém de Para novo. construir Jerusalén de nuevo. E a Bíblia diz aqui, Y dice aquí la Biblia, 7 semanas. 7 semanas. Essas semanas aqui Estas semanas são aquí semanas de anos. son semanas de Por que años. se cumpriram? Porque Porque se são cumpriram. 49 anos. Os judeus, Los judíos, no reinado do rei Artaxerxes, en el reinado de Artajerjes, no livro de Neemias, capítulo 2, en el libro de Nehemías capítulo 2, começaram a construir Jerusalém, empezaron a construir a a Jerusalén, reconstruir a reconstruir no ano 445 en el año 445 antes de Cristo. antes de Cristo. No ano En 397 el año 397 antes de Cristo, antes de Cristo, Jerusalém já estava totalmente construída. Jerusalén ya estaba completamente construida. Então, do ano Entonces, 445 el año 445 até o ano 397, hasta el año 397 temos Temos 49 anos. 49 años. Só que na Bíblia não está escrito 49 anos. Solo que en la Biblia no está escrito 49 Na Bíblia está años. escrito aqui: En la Biblia está escrito para restaurar Jerusalém, para restaurar Jerusalén 7 semanas. 7 semanas. Seriam 49 dias. Serían 49 Se a días. gente fosse falar na linguagem de Si semanas. podemos hablar en el lenguaje de semanas. Só que não são semanas, Solo que no son de semanas. dias. De días. São semanas de anos. Son semanas de años. E a história Y diz: dice la historia, Jerusalém foi reconstruída fue reconstruida em 49 en anos. 49 años. Justamente o que Deus falou Justamente lo que Dios habló para Daniel. para Daniel. 7 7 semanas para a construção Para la construcción de de Jerusalém. Jerusalén. 49 anos. 49 años. Quem está compreendendo, grita glória a Deus. 49 anos. 49 años. A Bíblia também diz, También dice la Biblia, Daniel 9, 25 ainda. Daniel 9:25, 62 semanas 62 semanas, as ruas las calles e as tranqueiras se reedificarão, se mas em reedificarán, tempos angustiosos. pero en tiempos angustiosos. Depois das 62 semanas, Después de las 62 semanas, será tirado o Messias será sacado e não será achado mais. y no se encontrará más. 62 semanas agora. 62 semanas ahora. Já se cumpriram 7 Ya se semanas, han cumplido 7 semanas. 49 anos, 49 años. do ano 445 Del antes año de Cristo 45 antes de Cristo. até o ano 397, Ante el que año foi a 397, reconstrução de Jerusalém, que fue la reconstrucción de Jerusalén, acabada por Nabucodonosor. acabada por Nabucodonosor. Agora a Bíblia diz aqui, Ahora dice aquí la Biblia, 62 semanas, 62 semanas, até hasta que o Messias seja tirado. que el Mesías sea Que é o quitado. Messias? O Messias é Es el Jesus, Mesías. El Mesías é o es Jesús, Filho de Deus, Hijo de Dios. é o nosso Senhor Jesus Nuestro Cristo. Señor Cristo. E é impossível cumprir 69 semanas, aquela época até Jesus chegar. Jesus chegou depois de muitos anos. Jesús llegó luego de muchos años. Daniel, no ano 600 e poucos anos antes de Daniel, Jesus nascer. Del año 600 y pocos años. 69 semanas. 69 semanas. Não daria tempo de Jesus chegar. No había tiempo para que Jesús llegara. Se fossem semanas de Si dias. fueran semanas de días. São semanas de Son anos. semanas de años. 62 semanas até chegar o Messias e ser 62 tirado. semanas hasta que llegara el Mesías y ser quitado. 62 semanas. 62 semanas. Contam Cuentan 434 anos. 434 años. 434 anos. 434 años. Desde quando Jerusalém Desde foi cuando Jerusalén reconstruída? fue reconstruida No ano 397, en el año 397. Jerusalém foi reconstruída. Jerusalén fue reconstruida Do ano en 397 el año 397. até o ano El 33 año 33, depois de Cristo, luego de Cristo, Jesus foi tirado porque ele foi crucificado. Jesús fue sacado porque fue Então se crucificado. cumpriram Entonces se cumplieron 434 anos. 434 años.
397, 397, o ano que acabou Jerusalém ser construída, el año que finalizó Jerusalén ser até o ano construida, 33, hasta el año 33, o ano que Jesus morreu, el año que Jesús murió, passaram-se se pasaron 62 semanas de anos. 62 semanas de años, Passaram-se se pasaron 434 anos. 434 años. Deus, ele fala e cumpre, meu irmão. Dios habla y cumple, mi hermano. Deus revelou para Daniel que eram 62 semanas, 70 semanas. Ah, Daniel, que eran 70 Deus semanas. revela para Daniel que eram 7 semanas que Dios o reveló povo para ia Daniel construir que eran Jerusalém. que el pueblo iba a reconstruir Jerusalén. Deus revela para Daniel que Dios eram revela a 62 Daniel semanas que para eran Jesus 62 morrer. semanas para Jesús morir. Tudo se cumpriu conforme a palavra de Deus na boca de Daniel. Todo se cumplió conforme la palabra de Dios en la boca Agora de Daniel. soma Ahora sume 434 434 mais más 49 anos. 49 años. Temos Tenemos 483. 483. Só tem uma semana. Solo hay una semana. E não é semana de muitos anos simbólico, é semana No es literal. Semanas de muchos años simbólicos, A no. semana Es literal. significa 7 anos. Semana significa 7 años. Se com Jerusalém foi assim, Si con Jerusalén fue así, se com a chegada de Jesus foi assim, con la llegada de Jesús fue así, por que a última semana ¿por qué la última semana vai ser de outra maneira? será de otra forma? Quem está entendendo, dá glória a Deus. São semanas de anos, Son semanas de años, semanas anuais. semanas anuales. E falta uma semana para cumprir esta profecia das 70 Y semanas. falta una semana para cumplir esta profecía de... Se cumpriram 69 semanas. Cumplieron 69 semanas. Falta uma semana. Falta una semana. Que justamente Que é a justamente semana dos pés de barro misturado es com la semana de ferro. los pies de barro mezclado con É a hierro. semana do reinado do anticristo. Es la semana del reinado de É a del anticristo. semana que o anticristo vai governar a terra. La semana que el anticristo va a gobernar la Representam tierra. os 7 anos Representan los 7 años da grande de la tribulação. gran tribulación. E por quê? ¿Y por qué? Na realidade, En la realidad são son 7 anos. E por que 7 parou? años. ¿Y por qué paró? Porque diz aqui, Porque dice 70 semanas 70 semanas estão determinadas están determinadas sobre o teu povo sobre tu pueblo e sobre a tua y cidade. sobre tu ciudad. A semana La semana não está determinada para mim que sou cristão. que no está determinada para mí, que Não soy está cristiano. determinada para você que é Está cristão. determinada para usted que A es semana é cristiano. determinada para os La semana está judeus, determinada a los judíos, para o povo daquela cidade, para el pueblo de aquella ciudad, para o povo de Jerusalém. para el pueblo de Jerusalén. Então, quando Jesus veio, Entonces, cuando Jesús vino, Jesus foi crucificado, fue crucificado, que Israel rejeitou Jesus, Israel rechazó a a Jesús, contagem de tempos parou. el conteo de tiempo paró, A contagem das semanas el pararam. conteo de semanas pararon. Por quê? ¿Por qué? Porque essa semana é para se cumprir com o povo judeu. Porque esta semana era para cumplirse con el pueblo O judío. povo judeu rejeitou El pueblo Jesus. judío rechazó a Jesús, O povo judeu rejeitou a el Deus. pueblo judío rechazó a Dios, Rejeitou o evangelho da salvação por meio de rechazó el Cristo. evangelio de la salvación por medio de Cristo, Rejeitou a palavra da salvação que vem de rechazó la Deus. palabra de salvación que viene de Diz Dios. a Bíblia. Dice la Biblia, Eles até apedrejaram os y profetas. hasta apedrearon a los Lucas profetas. 13, 14. Lucas 13, 14. Lucas capítulo 13, 34, Capítulo 35. 13, versos 34 y 35. Jerusalém, Jerusalém, Jerusalén, que mata os a profetas los profetas e apedrejas y apedreas os que a ti são los que enviados. son enviados. Quantas vezes quis eu ajuntar os teus Cuántas filhos, veces quise juntar tus hijos como a galinha, de la gallina junta os seus pintos junta sus debaixo polluelos das suas debajo asas. de sus alas. E não quiseste? ¿No has querido? Eis que a vossa casa ficará La deserta. casa quedará desierta. Em verdade vos digo Cierto os digo, que não me no vereis me veréis até que venha o tempo em que digas: en que venga el tiempo en que digas, bendito aquele que vem em nome do Senhor. en nombre del Señor. Qual é esse tempo que eles não estão vendo? Ese tiempo no lo están É a viendo. última semana La última semana que vai se cumprir. que va a cumplir. Aleluia! Dá glória a Deus! Qual é esse tempo ¿Cuál es ese tiempo? que eles vão passar a ver? Ellos van a pasar a ver É na última semana. la última semana. E qual tempo? ¿Cuál tiempo? Virá um tempo em que não me vereis. Vendrá un tiempo en que no me veréis. Justamente Justamente, as 69 semanas 69 semanas que já se cumpriram, que ya se han cumplido 483 anos, 483 até o años arrebatamento da igreja. hasta el arrebatamiento de la iglesia. Esse tempo, Esse tempo, Israel não vai ver o cumprimento dessa profecia. Israel no verá el
cumplimiento de esta não profecía. vão ver. No van a ver. Porque essa profecia profecia é sobre o teu povo Es sobre tu pueblo, e sobre a tua cidade. sobre tu É ciudad, sobre os povos judeu sobre e el pueblo sobre judeo, Jerusalém. sobre Jerusalén. Nós estamos vivendo hoje, Nosotros estamos viendo hoy Lucas 21, 24, Lucas 21, o tempo dos gentios. el tiempo de los É gentiles. esse parênteses, Este é paréntesis, esse tempo este tiempo da morte de Cristo de la muerte de até Cristo. o arrebatamento. Hasta Então el a casa dos arrebatamiento. judeus estão desertas. Entonces la casa de los judíos está Eles desierta. não estão vendo o Senhor. Ellos no están viendo al Señor. Eles só vão ver Ellos lo van a ver na 70ª en semana. la 70ª semana. Qual é a 70ª semana? ¿Cuál es la 70ª É a semana? última semana, En la última semana, que representam que representa 7 anos 7 años da grande de la tribulação. gran tribulación. Mas como que são 7 Pero anos? ¿cómo son 7 años? Você ainda não entendeu? ¿Usted no ha entendido aún? Vamos lá. Apocalipse capítulo 11, Apocalipsis capítulo 11, versículo 2, verso 2, diz 42 meses. dice 42 meses. Um ano Un año tem 12 meses. tiene 12 meses. 2 anos 2 años tem viene 24 meses. 24 meses. 3 anos, 3 años, 36 meses. 36 meses. 36 36 mais más 6, 6, 42. 42. 3 anos e meio. 3 años y medio. A Bíblia também diz, Apocalipse capítulo 11, versículo 3. También dice la Biblia, capítulo 11, verso 1260 dias, 1260 días. que representam Representan mais 3 anos e meio. 3 años y medio más. Agora faz a conta. Entonces, 3 e saca la meio cuenta. mais 3 e meio, 3 y medio más 3 y medio, 7. 7. A grande La tribulação, gran tribulación ela tem duração de 7 tiene una anos, duración de 7 años, que é o reinado de que es Satanás. el reinado de Satanás. É quando o diabo vai governar através do anticristo. Cuando el diablo va a gobernar por medio del É quando a anticristo. terra não terá o Espírito Cuando la Santo. tierra no tendrá el Espíritu É Santo. quando o Espírito Santo saiu da terra, a terra vai sofrer Cuando el amargura. Espíritu Santo salió de la tierra. É y quando va o a sufrir próprio amargura. diabo vai operar na terra, que não Cuando vai el ter propio mais quem diablo va a impeça. operar en la tierra, Porque hoje a igreja impede o diabo operar. porque hoy la iglesia impide el Porque a diablo igreja operar. ora. Porque la iglesia ora. Porque a igreja La obedece. iglesia obedece. Porque a igreja serve a Porque Deus. la iglesia sirve a Dios. Porque a igreja evangeliza. Porque la iglesia evangeliza. Porque a igreja prega. Porque la iglesia predica. Então o diabo Entonces el diablo não pode operar. não pode operar. Porque tem um povo de joelho plantado no chão. porque hay un pueblo plantado. Quando o arrebatamento acontecer, Cuando el arrebatamiento não vai ocurra, mais ter esse povo. no tendrá más ese Cadê pueblo. aquela irmã? ¿Dónde está aquella hermana? Parecia uma velha. Que parecía una vieja. Olha lá. Aquele cabelo despontado. Aquello con un pelo despuntado. Aquela saia feia. Aquella pollera fea. Saia igual de velha. Eu vou perder minha mocidade Voy a perder mi juventud para seguir essa doutrina tão rígida. para seguir esa doctrina. Olha lá aquele jovem. Parece um velho. Mira que el joven parece Em un vez de viejo. usar blusas da moda. En vez de usar blusas, Em vez de camisetas usar calça da moda, moda. en vez de usar pantalones de la Tênis moda, da moda. championes de la moda. Olha aquela irmã. Mira aquella hermana. Ela não passa nenhum ferro no cabelo para ficar Ella no se pasa esticado. ninguna plancha en el pelo para que A quede irmã tem o estirado. cabelo crespo, não passa nenhuma chapinha na cabeça. Que isso, a boca dela toda rachada. Se hizo la boca de ella, Passa batom para a boca ficar vermelhinha. pasa la labial y queda A toda unha dela rojiza. suja. Não pinta a unha. No se pinta las uñas. Irmão, Hermano, esse povo esse pueblo é o povo que tem impedido o diabo operar na esse face povo da que terra. ha impedido el diablo É o operar na povo face da obediente. terra. É o povo especial. Especial. É o povo zeloso. zeloso. É o povo de boas obras. Glória a Deus. Essa moça, olha como ela se veste. esa joven mire cómo se viste. Parece dos anos 80, Parece de los años 80, dos anos 40. los años 40. Porque esse sapato, Porque ese zapato, sapato baixo, zapato bajo, nada. Comprar um sapato alto, nada, compra un Luiz zapato XV, um alto, bico fino, Luis 15, da taco ponta fina, fina, de punta fina, do salto fino igual um prego. de taco fino igual un Não tem clavo. problema não. No hay problema, no. Pode colocar joia, Puede ponerse pode joyas, colocar colar, puede colocarse collar, pode colocar piercing. puede colocarse Não piercing. tem problema. Não tem problema. Irmão, Hermano, saiba você, Sepa usted, quem está impedindo o diabo operar Quem está não é impedindo essa o diabo montoeira operar? de crente que tem aí não. Porque o diabo não está preocupado com crente el rebelde. diablo no está preocupado con creyente rebelde. O diabo não está preocupado com crente El desobediente. diablo no está preocupado con creyente Porque o desobediente. desobediente, enquanto não se consertar, já é dele. Porque el desobediente en cuanto se arregla ya es de él. O que tem preocupado Satanás Lo que ha preocupado a Satanás é esse povo que é santo Esse em povo toda que- maneira de viver. santo en toda forma de vivir. Esse povo que se santifica. Que se santifica. Porque quem se santifica, Que se santifica. Satanás Satanás não tem poder contra ele. tiene poder contra Porque ele
santo em tudo. Porque Él es santo en todo. Ele é santo no vestir. Es santo en el vestir. Ele é santo no calçar. Santo en el calzado. Ele é santo no penteado do cabelo. Es santo en el peinado del Ele é cabello. santo na veste. Es santo en la Ele é vestimenta. santo por dentro. Santo por dentro. Ele é santo por fora. Santo por fuera. Em toda maneira de viver. Toda forma de vivir. Eta lamasturicanda lamastúria. Vamos ajudar as almas agora Vamos a ayudar a las almas ahora a se converterem. a convertirse. Próxima oportunidade, Siguiente oportunidad. estarei aqui Estaré aquí continuando o estudo da grande tribulação. del estudio de la gran Esses tribulación. irmãos ainda não viram nada. Hermanos, no han visto nada. Quando começar a falar do selo, Cuando empezamos a hablar das de los sellos, trombetas, de las trompetas, das taças, de las copas, vou explicar quem é o anticristo vamos a melhor. explicar quién es el anticristo Vocês mejor. vão entender melhor. Ustedes van a comprender mejor. A grande tribulação La gran tribulación simboliza simboliza os pés los pies de barro de barro misturado com ferro. mezclado con hierro. Quem entendeu a verdade do Evangelho de Deus? Não foi possível, irmãos, o pastor Daniel comparecer, Fue posible el pastor Daniel comparecer porque ele está em viagem porque está de viaje. e pediu perdão aos irmãos. Pidió perdón a los Não foi hermanos. possível No ha sido posible o comparecimento dele. su comparecimiento. Você que aceitou Jesus agora, Usted que aceptó a Jesús ahora, no seu estado, no seu país, estado en su país, na sua cidade, ciudad, procure aí busque allí a igreja pentecostal Deus e Amor. Pentecostal Dios es amor. Na placa da igreja Deus e Amor está escrito: fundador, missionário Misionero, Davi Miranda. y Miranda. E ela tem um arco-íris. Ella tiene un arco iris. Essa é a verdadeira igreja pentecostal Deus e Amor. Levante as mãos para nos despedirmos dos ouvintes. Grite assim: amada audiência, fiquem todos na doce paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Receba agora a oração milagrosa do missionário Davi Miranda, em nome de Jesus. Fiquem todos com Deus. Alô, estúdio, pode prosseguir. Não esqueça de se inscrever em nosso canal e ativar as notificações.